A Potência, esse é mais um Potência Podcast. Meu amigo Carlos Jorge. E aí, meu querido, tudo bom? Me dá uma lambidinha dessa Tudo garrafinha bom. aí, pô. Rapaz, eu só Divida comprei aí, uma, pô. tô acreditando. Divida aí com os irmãos. Quando eu pô. comprava essas garrafinhas lá na época do Vegel, era 10 centavos, 10 20. centavos. Chegou essa época, Marco, tu também? Era 15, né? 15 Suco centavos. de quiçu. É 2 contos, meu amigo, agora. Dois contos. Mas essa Inflação, não é a boa, não. viu? IPCA. A boa é aquela de maçã, que de maçã não tem maçã nada, é né? padrão, Ali é padrão. Isso aqui, Maçã e e ainda tem um coco. modelo gourmet, né? Que ainda Gourmet. fica mais caro do Valter. Não, lá era só aquele Era o suquinho Você vê como eu tô ligado. Por que eu falei sobre isso? Porque isso aqui é um modelo de negócio. de negócio. E por falar em negócio, quem que a gente tá recebendo aqui? Ele, Cláudio Romero do Padecício, que veio aqui. Seja muito bem-vindo, Muito Potência. obrigado a vocês pelo Obrigado, meu convite. amado. Tamo junto. Rapaz, Tamo aqui. falar sobre negócios, tem software de gestão de combustível, software de gestão de varejo, tem muito conteúdo, tem marketing, acho que é um assunto muito bom. A maior parte do nosso público aqui são pequenos empreendedores, então a gente tenta fazer com que esse programa seja Melhor do mundo. uma pequena instrução, mentoria. Mentoria. E esse programa, inclusive, ele tem o patrocínio da Conect Automação, Ixi, é que top, é viu? uma empresa de elétrica, montagem de infraestrutura e automação industrial. Também nós vendemos painéis aí para o Brasil Só todinho. leva o choque nela. A gente tem uma sede aqui em Alagoas e outra lá no Pará, em Ananindeua. Alagoas, ali do lado da esquina. Cláudio, me diz uma coisa. Primeiro eu gostaria de conhecê-lo. Como foi que você chegou nesse meio dos softwares de gestão, dessa linha empresarial? Você já vem dessa linha? Como é que você apareceu nesse mercado? Vamos lá, eu vou fazer uma digressão rápida aqui. O seguinte, eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás chamada Loteria do Tocantins. Eu era vendedor de raspadinha. Opa. Aquelas loterias raspadinhas. Sim. Certo? Eu chegava nos botecos, a gente deixava tipo um displayzinho com 100 raspadinhas lá. E depois a gente, na outra semana, passava e via assim, quanto o cara vendeu, prestava a conta e fazia a reposição, né? Aí surgiu uma vaga no escritório. Eu disse, olha, tem uma vaga no escritório, mas tem que mexer no computador. Eu disse, que peste é isso? Computador, naquela época. Aí eu fiz um curso do famoso MS-DOS, certo? Aí comecei a mexer lá no computador. Depois disso, eu fui fazer um curso que foi o precursor do curso de análise de sistema aqui no SESMAC, que era o curso de processamento de dados, era técnico processamento de dados. E comecei a fazer esse curso, e gostei muito da área, era programador, e comecei a ser estagiário do Correio, e depois eu fui para a área da educação. Eu fui ser professor de informática, trabalhei aqui nas grandes escolas aqui, na época era uma prestadora de serviço, que era no Marista, no Batista, no Sacramento, e depois eu fui para a Fundação Bradesco. Eu implantei a parte de informática lá na escola e a parte de informática educacional na Fundação Bradesco. Uma coisa muito interessante que teve lá nessa minha trajetória, imagine, naquela época, eu nem lembro o ano direito, certo? Mas a gente tinha um curso para deficiente visual, naquela época. Saía em todos os jornais aqui. Então, eu comecei nessa área, nessa linha, certo? Comecei em empresa, fui para a parte de educação. Só que eu disse o seguinte, se eu ficar aqui na escola, nada contra, mas eu ia ficar só professor o resto da vida. E eu comecei a buscar alternativas. Aí disse, vou procurar coisa que não tem aqui. Só que não entendia nada de gestão de negócio. Vou pegar automação de posto de combustível, era automação de catraca, essas coisas. Isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás. E eu comecei a trabalhar com isso, botei minha empresa, sem muito conhecimento, vendia computador, vendia impressora, vendia tudo. Depois eu comecei a focar na parte de postos de sistemas. E chegou numa situação, eu trabalhava com software de terceiro. Eu disse, eu estou aqui, eu dizia assim, comparando assim, eu dizia, eu estou o professor não, desculpa. Eu estou aqui o seguinte, o vereador. Eu tinha um problema lá com o software, eu mandava para os caras não resolviam. E eu chegou uma hora que eu disse o seguinte, eu vou fazer o meu. E comecei a fazer o meu. Juntei 2 amigos, começamos a fazer o nosso software aqui. Só que chegou uma determinada época, a gente teve um estalo, estava começando a internet, aqui os sistemas ainda não eram internet, só que quando a gente entrou, o sistema da gente era da internet já. A gente comprou um software que ajudava a gente a fazer o nosso software, e na época, a única pessoa particular que comprou esse software foi a gente. Quem comprava só? Casal, era Polícia Civil, era CEAL na época, só empresas públicas. E o único que comprou foi eu, o doido que comprou foi eu. Porque aí o cara ainda disse assim, como é que você vai pagar isso? Eu digo, assim, assim, assim. Agora, em dezembro, eu não quero parcela. Eu acho, por quê? Eu vou pagar o 10º do meu funcionário, né?
Então, de tão caro que foi na época. Joga para janeiro. Joga para janeiro. E a gente começou a fazer nosso software. Então, o software da gente... Mas no caso, só para tirar uma dúvida, no caso, você comprou para aprender em cima do software do cara ou para uso Não, da empresa? nesse caso é o seguinte, era um software que era assim, a linguagem de programação que ajudava a fazer o nosso software. Certo? Então, a gente pegou essa plataforma, que chama de low code, né, que é para fazer uma questão mais rápida. Só que, na época, a gente já era web. Então, o que a gente fazia? Eu só trabalhava com posto e o sistema web. Ainda era muito limitado. A gente fazia, sabe o quê? Instalava no cliente um servidor web. E do cliente ele acessava. Porque, imagine, eu só trabalhava com posto. E só que tiver internet boa, eu estava muito limitado. Certo? Então, a gente fez muita coisa. A gente sempre foi meio louco. Certo? Eu digo a todo mundo, a gente sempre foi meio louco, louco do bem. Em que sentido? Eu lembro até hoje que um consultor do Sebrae, eu disse, eu quero vender meu software no Brasil todo. Ele disse, pô, você não tem nem Alagoas? Eu disse, se eu ficar só aqui, eu morro. E hoje, graças a Deus, a gente tem software com cliente instalado em São Paulo, em Minas, Rio Grande do Sul. Quando eu fechei um negócio no Rio Grande do Sul, eu disse, porra, como é que eu saí daqui? Eu estou com software lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, assim, esse é um pouquinho da nossa trajetória. Qual é o nome do software? Nós temos hoje o Live Posto. Live, L-I-V-E. Live, não Life. Não, Live. A ideia foi assim, como é o nome da empresa, como é que vai ser? Aí, na época, assim, ao vivo, né? Não é ao vivo, então Live Sistemas. Aí depois a gente veio com o Live Posto, que a gente separou. Como? Eu tenho o Live Posto, que atende o segmento de postos de combustíveis, e eu tenho o Live Loja, que atende o varejo em geral. Nessa parte do varejo, hoje a gente é mais forte em mini mercado, material de construção e alguns varejos como ótica e dentre essas situações. Então, esse assim, é um overview bem rápido que foi a nossa trajetória chegando até aqui, certo? Hoje, passando para vocês do Potência Cast. E aquela história também, que a gente passa para todo mundo. Não tenham medo de começar. Não tenham medo de errar. E não tenham medo de ousar. Se você não ousar, você vai ser só mais um. Eu estou procurando aqui já, Live Post. Qual é o Instagram? O Instagram é Live Sistemas, certo? Live Sistemas, o Instagram. O site é o livesistemastambém.com. Tá? E assim, hoje a gente está separando, a gente tem outro site que é o liveloja.com, porque a gente está com um projeto novo aí na parte de loja, no qual, assim, porque a gente... Aqui na bio fala, né? Live Posto e Live Loja. Isso. Fale com a gente, acesse, tá? Bacana. E o loja é o quê? Para o marketplace de produtos gerais? No caso do Live Loja, a gente chama de ERP. O que é ERP? É um sistema de gestão que tem contas a pagar, conta a receber, controle de estoque, a parte fiscal. Então, a gente atende o Live Post para posto de combustível, certo? E o Live Loja atende o varejo em geral. Uma loja de roupa, uma ótica, uma loja de calçado. Então, a gente tem vários segmentos do varejo que a gente atende. Agora, a gente é mais forte, que a gente chama do tal do ICP, né, que é a ideia central, principal. A gente é mais forte no varejo de mini mercado, material de construção, óticas, certo? A gente tem uma rede de óticas que, através de uma revenda da gente, que é da Bahia, que são 35 óticas, tudo de luxo em São Paulo. É aquela coisa, eu não posso ficar só aqui, não estou desmerecendo a Lagoas, mas assim, eu tenho que pensar sempre, eu digo a todo mundo, eu tenho uma ideia, é escalável, se for para botar no Brasil todo, eu vou. Agora, se for só para ficar aqui, para mim, hoje, eu prefiro não jogar esse jogo, prefiro jogar o jogo da escala. O mercado da tecnologia, quer dizer, vamos ser mais abrangente um pouquinho, não só tecnologia, mas inovação em geral, que é até bom a gente falar sobre isso, porque muitas vezes essa temática se mistura, né? Quando se fala em inovação, se remete automaticamente à tecnologia, mas inovação não tem nada a ver com tecnologia, e tecnologia tem tudo a ver com inovação. E, por exemplo, o pegador de roupa, ele, na época que foi inventado, eu estava pesquisando sobre isso um dia desse, que foi uma inovação gigante, porque o negocinho que veio lá e prendeu a roupa ali, a roupa não caía mais, o vento batia e tal, então foi 1800 e alguma coisa. Tem até 3 registros sobre isso. E aí o que acontece? Mas no mercado de inovação, né, que aí está a tecnologia embutida, você é obrigado a ter um diferencial no mercado. E qual o diferencial que você apostou ali para poder trazer para esse mercado e se fixar?
Hoje, assim, diferencial é tudo. A gente, assim, trabalha com algumas linhas em relação, assim, juntando a tecnologia, os diferenciais, as inovações e a tradição. Por quê? Eu vou dizer isso aqui. Nós temos plena certeza, por isso que a gente fala também de marketing, eu vou depois juntar essas coisas, é o seguinte. A tecnologia é presente na gente porque a gente sempre tem que estar inovando, certo? Se eu parar com o meu software, eu morro. Certo? São duas áreas que eu tenho que estar sempre buscando. O primeiro é inovação e segundo é atender o patrão. Quem é o patrão? O fisco, o governo. Porque o governo muda a lei e eu tenho que atender. Muda a lei, eu tenho que atender. Não adianta eu discutir. Se amanhã disser assim, o ICMS mudou, o cálculo é X, amanhã eu tenho que botar no meu sistema. Por exemplo, o Pix. Quando lançou o Pix, na primeira semana depois, eu já tinha o Pix integrado no meu sistema, para o cara comprar e já pagar ali no caixa. Certo? Grandes players ainda não tinha. Então, a gente que às vezes é teoricamente pequeno, a gente tem uma vantagem, a gente é mais rápido. A gente tem que ser mais rápido. Tá? Então, quando a gente fala inovação... Acaba sendo um diferencial, né? Isso. Agora, um detalhe que a gente trabalha muito lá ainda é a humanização no atendimento. Porque a gente lida com pequenos negócios. Então, esse pequeno negócio ainda é aquele cara que quer ligar, que quer falar. Apesar da gente ter toda a automação de WhatsApp, de chat, certo? Mas o cliente ainda quer falar com a gente. Ele não quer falar só com um robô ali, certo? Então, uma coisa que a gente alia muito é a tecnologia... Gera uma segurança, ligado né, com a humanização. Né? Ouvir a voz do atendente ali, questionar e tal. E falando sobre o tema de inovação, Erickson, falando dessa questão do pegador, esses dias eu vi um vídeo que é um problema de todos os donos e donas de casa, que é a roupa no varal quando chove. Né? Você sai correndo desesperado, mas suas cuecas tudo lá no varal, e aí você sai correndo para poder tirar. O que é que o cara fez? Aquelas cuecas man. O cara fez para a esposa dele um varal de alumínio, né? E ele fica no sol. E aí, quando chove, a esposa dele, de onde estiver dentro da casa, pode apertar um botão e o varal se recolhe todinho para a área coberta. Aí, beleza, esse foi o ponto, né? Aí tirou de novo o varal e botou no sol. E aí, o pai ainda foi... Aí foi o motor, o varal em si já foi inovação, né? De alumínio. Depois ele instalou o motor para poder entrar. E depois ele instalou um sensor de chuva, de água, que automaticamente agora, quando a água pinga, o varal automaticamente já faz. Eu achei uma puta sacada do cara, assim, de inovação. Eu analisando o seguinte... E um problema, né? Um problema tão simples, doméstico, né? Eu juntando inovação com marketing, assim, uma área que eu falhei muito na minha empresa foi o marketing. E eu nos últimos anos, eu me dediquei a estudar marketing. Primeiro eu queria entender, primeiro eu queria conhecer e hoje eu passei a dominar. E isso vai tá virando até um segundo negócio lá, certo? Por quê? A gente fez muita coisa, apesar da gente sair daqui, de Alagoas, a gente fez muita coisa que a gente sabe que foi o primeiro no Brasil, mas a gente não tinha marketing. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, eu já tinha um aplicativo que o dono do posto, ele podia estar na rede dele lá, estar viajando, ele entrava no nosso aplicativo e ele via o faturamento dele, ele via quanto foi vendido, ele via o estoque dos combustíveis, porque o sistema da gente sempre foi na nuvem. Então, enquanto muitas empresas estavam indo, pensando em ir para a nuvem, a gente já nasceu na nuvem. E, por exemplo, a gente mudava o preço. Eu queria aumentar ou baixar o preço, o dono do posto tinha um aplicativo da gente no celular dele, ele ia lá, dava um comando, o comando ia para a tal da nuvem, né? Voltava lá para o posto, tem um equipamento no posto, interligado nas bombas, e mudava o preço das bombas. Só que a gente falhou em quê na época? A minha empresa, no marketing. A gente fez isso e não gritou. Em 2018, eu fiz um ponto de venda, um sistema para vender num tablet. E lancei numa feira em São Paulo. PDV Tablet, que é o ponto de venda, num tablet Android. Eu vi um concorrente meu agora lançando isso na feira agora, que teve de poste esse ano. Eu fiz em 2018, agora até brincando, eu fiz no meu Instagram uma linha chamada TBT, né? Só para tirar resenha com os concorrentes. É TBT, ponto de venda no tablet, desde 2018. TBT, mudar o preço pelo aplicativo, desde 2015. Então, eu fiz uma linha TBT. Então, o marketing hoje, para qualquer tipo de negócio, seja ele do tamanho que for, ele é muito importante, porque você precisa sempre estar
mostrando ao mercado o que você fez, o que você não fez. O que não fez não, né? O que não fez deixa quieto. Mas o que fez tem que ter mostrado no mercado. E muitas vezes parece que não fez porque não mostra, né? Tipo, é a nossa luta aqui, né? Que a gente, do 14 bis do Santos Dumont, né? Que tem uma rivalidade com dois irmãos americanos e tem o nosso Santos Dumont aqui. Mas eu, sinceramente, né? A gente sempre vai puxar a sardinha pra dentro, filho. Foi o Santos Dumont que fez o 14 bis e foi o primeiro avião no ar, meu amigo. Então, assim, porque a gente conseguiu comunicar isso bem, né? Os livros de história conseguem comunicar isso bem. Assim, apesar dos americanos não aceitarem, mas ficou esse legado pro Brasil, que é muito e muito importante, né? E assim, o costumo dizer o seguinte, eu digo a todo mundo, tenha mentores, né? Você tem que ter mentores na vida. Eu tenho um dos meus mentores que diz assim, não há nada novo embaixo da terra, né? Você tem ideia é o seguinte, o helicóptero hoje que está aí, quem foi que escreveu lá Foi atrás? uma ideia de Albert Einstein. Não, é Da Da Vinci. Vinci. Da Vinci já fez, não tem nada de novo. Escultor, pintor, Não tem nada de novo. Então, assim, a inventor. contemplação da natureza é importante. Assim, você na natureza tem todos os códigos. A gente só faz adaptar. É mesmo. É verdade. Agora me diz uma coisa. A gente está falando, quando você fala em marketing, você está falando. Hoje em dia, na verdade, é muito americanizado muita coisa, né? E a Isso. gente, quando vai tratar de situações administrativas, empresariais, a gente já puxa lá para o lado mais americanizado. Então vamos nessa linha. Quando você fala de marketing, você está falando de brand mesmo, de fixar a sua marca, né? E o que você dá de dica para o pequeno empreendedor que às vezes está perdido ainda com isso aí? Tem muita gente que hoje ainda não sabe nem utilizar uma rede social, por exemplo. Qual o caminho que você utilizando o que você já passou dificuldade para facilitar a vida de outra pessoa? Vamos lá. Então, a gente tem que começar pelo básico. Primeiro, todo mundo tem Instagram, certo? O Instagram, a gente chama assim, o Instagram, o Facebook, internamente chama assim, ele de fofoca.com, certo? Porque quem está no Instagram está ali para aparecer e os outros para causar inveja, né? Então pode ser inveja.com, certo? Então, assim, qualquer negócio hoje ele tem que estar no digital. Como? O meu negócio é pequeno, é um mercadinho no bairro. Está no Instagram, certo? Poste. Fale você. Muita gente, assim, eu digo até brincando com isso assim, você posta bebendo, posta farrando, posta no show e não posta o seu negócio, certo? Então, tem que estar postando o seu negócio. Tem que estar ali começando pelo básico. Como? Instagram. Se eu tenho um mini mercado, eu tenho que botar ali o meu diferencial, o meu atendimento, o meu horário de atendimento. Eu tenho que mostrar os produtos que eu vendo, eu tenho que estar ali botando minhas promoções. Porque ali aquele meu público do meu entorno é o meu público de entorno. Certo? Então, a gente, assim, depende muito do tipo de negócio. Eu até costumo dizer assim, eu falo muito assim, por exemplo, uma borracharia. Uma borracharia pode estar no Instagram? Até pode. Mas imagina assim, você já se imaginou você lá sentado em casa, vendo lá os stories, aí vê uma borracharia e fala, eita, que borracharia linda, o dia que furar o meu pneu eu vou lá. Você não vai, certo? Por quê? Dependendo do seu tipo de negócio, o seu jogo não está no Instagram, no Facebook, o seu jogo vai estar no Google. Por quê? Eu estou 10 horas da noite aqui no Farol, furou o pneu do meu carro, como é que eu vou fazer? Vou no Google, borracharia próxima. Então, muita gente, por exemplo, os negócios pequenos também, tem que estar atento a uma coisa que é de graça e é simples, chamado Google My Negócio. Parece um nome muito grande, assim, bonito, mas o quê? Qualquer um pode criar um e-mail lá no Google, cadastrar a sua empresa, para que qualquer pessoa comece a encontrar a sua empresa ali. Então, a gente muda as redes em relação ao seguinte, o Google é de intenção, o cara já tem intenção de comprar alguma coisa, já está procurando, então, eu tenho que estar no Google My Negócio, qualquer tipo de negócio, pequeno que seja, e se eu já tenho um público ali no meu entorno, eu vou usar o Facebook, vou usar o Instagram. Eu não tenho tempo. Tem. Tempo arruma. Você tem tempo para postar bebendo, tem tempo para postar o futebol que ganhou, que perdeu, só que muita gente esquece. Posta tanto a vida que tem ou que não tem, que esquece de postar o seu negócio. Acaba não colocando como meta, né? Isso, né? E como rotina de trabalho, né? Porque acho que quando a gente tem isso na rotina de bicho, hoje você postar é uma potencial venda, um potencial parceiro, um potencial sócio, potencial investidor. Então, assim, tudo é visto como potencial. Eu, particularmente, usei muitas redes sociais no início, só que a gente fica sempre a critério de comparação. Não, acho que não vai porque eu só tenho 10 seguidores. Não,
é a sua recorrência, a sua resiliência. Você também vai aprendendo os formatos, né, no dia a dia, qual o melhor posicionamento, por exemplo, né, da rede social, Instagram e TikTok. Quando você bota mais dancinha, mais resenha, mais não sei o que, eu acredito, e aí não tenho competência técnica, mas eu acho que o algoritmo entrega mais quando você faz uma resenha, uma coisa mais leve e tal. Quando é uma coisa mais para negócio, aí depende também do seu nicho, né, de seguidores também. E ele vai entregar também o seu negócio, dependendo da sua estratégia, né? Hoje é o seguinte, tem uma dica básica, porque eu passo para todo mundo, certo? Essa vai de graça, certo? Que é Olha. o quê? Imagina o seguinte hoje. Hoje, o algoritmo de Instagram, de Facebook, eles brigam com os concorrentes, tá? Então, assim, essa diquinha bem basiquinha aqui. Se você tem lá 2.000 seguidores, se você faz uma postagem no seu feed, vai aparecer para uma quantidade de pessoas ali que já são seus seguidores. Se você faz um history, também vai aparecer para uma quantidade de pessoas ali que já são seus seguidores. Se você faz um Reels, ele vai aparecer para muito mais. Não é porque o Instagram é bonzinho, não. Porque o Instagram é o seguinte, ele quer concorrer com o TikTok, ele não quer que o TikTok entre. Então, quando você faz um Reels, ele vai aparecer para muito mais pessoas que são fora dos seus seguidores, porque é o jogo do Instagram agora de aumentar o interesse das pessoas em estarem vendo Reels, em estar produzindo Reels, e fica muito mais dinâmico. E acabou que todos nós viramos funcionários do Zuckerberg, né? Eu tava lendo uma matéria sobre uma tentativa de adequação do iFood, do Uber, no estado de São Paulo, e o pessoal que trabalha com o iFood estava querendo cobrar direitos trabalhistas do iFood porque estavam sentindo colaboradores. Aí eu fiquei pensando, putz, a gente tem que fazer isso com o Zuckerberg, porque a gente virou funcionário dele, que a gente gera conteúdo nas redes sociais para entreter outras pessoas e, em contrapartida, a gente ganha com mídia. Ganha visibilidade para vender o nosso produto, vender a nossa vida, vender o que quiser. Mas de certa forma, se você passar uma semana sem gerar conteúdo no seu Instagram, o que vai acontecer? Seu engajamento vai... Um dia não. Eu percebi que no meu Instagram, quando eu passo um dia, o engajamento até aumenta. Não sei se é curiosidade do povo ou se é o Instagram que faz, opa, para tu não sair da plataforma, ó, toma aqui, aumentar um pouquinho o teu engajamento. Mas se passar 2, 3 dias, eu viajo, férias, 3 dias, quando eu vou postar alguma coisa, cara, tá lá embaixo o engajamento. Eu me sinto funcionário do Zuckerberg. Zuckerberg, eu vou cobrar meu direito trabalhista. É porque o jogo dele é esse. O jogo é o seguinte, se não tiver movimentação na rede social, a rede social morre, certo? Então, o jogo dele é esse. Realmente, ele diminui seu engajamento. É o seguinte, meu amigo, fique ativo aqui. Você lembra do Instagram no começo, que não tinha essa questão? Logo no começo, assim que eu entrei no Instagram a primeira vez, e o costume que a gente tinha de rede social era o Orkut, né? Aqui em Maceió, o Flogão, que tinha, não sei se vocês lembram, o Garagem. Tinha o Garagem e o Flogão, que eram 2 redes sociais de fotos apenas, você só puxava foto lá. Foi os primórdios do Instagram, só que no PC. E aí surgiu, aí tem o Orkut, tem o Facebook, e tinha pouca gente trabalhando comercialmente ali, né? Quando surgiu o Instagram surgiu com uma plataforma muito comercial, ele já era meio de uma vitrine digital e tudo mais. E aí, mas assim, mesmo assim, ele entregava o conteúdo de forma muito orgânica para todo mundo. Com pouco tempo, os gestores viram que como estava andando o negócio de verdade e começaram a criar estratégias para que, ou seja, você entrega mais seu conteúdo através do seu engajamento, através disso, criou um algoritmo, você entrega mais pagando, né, investindo, e aí isso acaba trazendo rentabilidade. E aí, bom, hoje a gente vive nesse mundo onde você ganha mais engajamento, ganha mais visibilidade para o seu produto quando você paga. E aí, o que você acha desse pagamento? Você já teve resultado com isso, pagando no Google, no Instagram? É o seguinte, o jogo do pagar é importante, certo? Por quê? Se você faz lá um conteúdo, você está dizendo assim, Instagram, ou Facebook, ou Google, entregue para quem você quiser. Você está na mão do algoritmo deles. Quando você entra, que a gente chama de tráfego pago, quando você entra no jogo do pagar, a regra muda. Por quê? É aí onde o Instagram, o Facebook ganha e o Google ganha dinheiro. Aí onde está o jogo do dinheiro. Você sabe, hoje tem lançamentos que são milhões investidos
por mês, por dia, para poder lançar aquilo ali. Então, o tráfego pago, para você ter ideia, é o seguinte, o que eu fiz com a minha empresa, certo? Por isso que, assim, como isso que eu digo, que eu gostei, eu gosto tanto de marketing, que eu estou abrindo uma agência, certo? Vou dar esse spoiler aqui, que é a Growth Live, focada em crescimento. Não é Growth Live, Growth de crescimento, né? Eu comecei a pesquisar isso, a estudar, fazer alguns treinamentos, só que assim, eu não conseguia usar as técnicas que me passavam, porque o meu público, que é o pequeno varejo, ele não está no LinkedIn. E a regra que eu entrava geralmente nos treinamentos, não, você vai pegar tantos clientes, vai ver aqui no LinkedIn. Eu digo, sim, o dono da bodega, do mercadinho, da casa de carne, ele não está no LinkedIn, certo? Então, eu tive que estudar e criar a minha própria estratégia. Então, disso é o seguinte, como eu disse a você, eu nunca tive marketing, eu sempre tive postador. Eu pagava para o cara ficar postando lá coisas que, às vezes, aleatórias. Só que eu tenho um dos meus mentores de marketing, diz assim, a estratégia de quem paga o boleto. Então, quem paga o boleto sou eu, tem que dizer a minha estratégia. E o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Estava tendo uma feira em São Paulo de postos de combustíveis, no Expo São Paulo, que fica ali perto da Barra Funda. O que é que eu fiz? Eu não fui expor na feira, mas eu apareci na feira, através do tráfego pago. Como? Eu criei uma campanha, criei meus criativos, dos produtos, das novidades que eu estava lançando no meu sistema. Entendi. E eu disse assim, apareça aqui, daqui do... 2 quilômetros de onde é o pavilhão, apareça para todo mundo que esteja aqui. Então, o quê? Eu não fui para a feira, mas eu apareci e eu tive contato de mais de 50 mil pessoas, visualizações, em 3 dias de feira. Então, eu não fui para a feira, eu não botei o stand, mas, teoricamente, eu estava na feira, porque todo mundo vai pegar seu celular e vai ver. Então, como eu fiz um tráfego pago para aparecer ali, a 2 quilômetros de quem estava naquele pavilhão, não botei idade, não botei nada, deixei tudo aberto para quem tivesse naquela região aparecer, certo? Então, o jogo do marketing, do tráfego pago é esse, é você dizer assim, eu estou pagando para aparecer para quem? Para o meu público. Entendi. E vem outro pontinho aí, é aquele pontinho que você diz assim, eu pesquisei um tênis em tal canto e agora fica aparecendo um bocado de coisa para mim, ali é o que a gente chama de o pixel, né? Remarketing, certo? Porque o pixel, a gente está entrando numa parte bem técnica aqui, mas vamos lá. Certo? O pixel é o quê? Eu dizer assim, é como se eu estivesse botando uma marcação ali, dizendo assim, se eu botar uma marcação aqui nesse meu site, e eu posso dizer o seguinte, quem entrou no meu site, daqui apareça de novo tal propaganda daqui a 10 dias, 5 dias, ou imediato, certo? Mas, outra forma que ele chama de público semelhante. O que é o público semelhante? Eu posso chegar para o Instagram, para o Facebook e dizer assim, olha, essa minha propaganda aqui, X mil pessoas viram ela. Procure um público semelhante de pessoas que já viram outra propaganda parecida e mostre também para elas. É por isso que, às vezes, você pesquisa o sapato na loja X, quando olha, começa a aparecer propaganda de um bocado de coisa. Certo? E cuidado com os seus microfones. Muitas vezes, o povo diz assim, é o capiroto que está aqui, né? Como é que eu pensei numa coisa, falei, começou a aparecer. Quando você libera o aplicativo, você diz assim, dê acesso ao meu microfone, dê acesso às coisas que eu estou vendo, certo? Então, o jogo do tráfego pago é esse, é você aparecer, o orgânico, como a gente fala, é o quê? Você vai gerar conteúdo, pode dizer que é de graça não tem café de graça. Você vai ter que gerar um bocado de conteúdo. E você gerar conteúdo é custo. Você está perdendo seu tempo, sua inteligência, toda a conjuntura para poder gerar conteúdo. E aquele conteúdo orgânico está dizendo assim, apareça para quem o Instagram quiser. Para o Facebook, para o Google. Quando você entra no tráfego pago, não, você diz assim, eu estou pagando. É aquela história, né? Parece arrogante, né? Estou pagando. Mas se eu estou pagando, então apareça para esse público que eu quero. Esse é o jogo. Eu estava lendo assim que foram que as assistentes virtuais, tipo Alexa, do Google mesmo, né? Entraram na casa dos americanos nos Estados Unidos. Houve uma certa movimentação em cima dessa questão de, putz, eles já nos escutam com o celular. Imagina agora com assistente virtual
dentro da minha casa me ouvindo Eu mesmo 24 horas lá por dia. onde eu moro, né? É só uma vizinha fofoqueira, pô. Ela não tem nem tecnologia. Ela já Mas o escuta- que? Isso é inovação. Não tem Ela usa do tecnologia. lado, pô. Imagina se eu botar a Alexa. Eu vou dar um exemplo da Alexa, o seguinte, bem interessante. Meu pai vai fazer 88 anos, super ativa, minha mãe 85 anos. E lá tem uma Alexa. Sabe o que a Alexa faz? Vinícius, remédio tal hora. Ele já fica com raiva. Lá vem essa mulher aí falando aí, ó. Que até para lembrar os remédios deles, a Alexia fica lá lembrando. Certo? Você Então, cria as rotinas, né? isso, vai criando essas rotinas. Então, às vezes, a gente... Sabe o que é interessante também desse mundo das assistentes virtuais? É porque deu uma possibilidade hoje de, através de uma forma muito simples, que as pessoas tivessem acesso ao mundo da programação. Eu faço programação de software, né? Mais para a área industrial, e aí eu trabalho com alguns códigos. E o que acontece? Tipo, para mim é uma realidade muito antiga, criar rotinas, criar receitas, chamadas, né? E criar uma solução para um erro, criar todo esse processo. Hoje em dia as pessoas estão fazendo isso e eu vejo as pessoas fazendo, pessoas que nunca pensaram em programação estão programando, porque quando você cria uma rotina lá na assistente virtual, você está programando. Quando você faz uma divulgação em marketing, que você seleciona lá o local, que você seleciona o nome, aquilo é um método de programação, só que por trás foi feito um código para simplificar, você não precisa usar os adjetivos, os códigos que vão se fazer chamada daqueles recursos. Então você já faz isso de forma mais simples, né? Isso aí é uma coisa muito interessante. Agora, deixa eu voltar só um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisinha mais sobre a Alexia. Meu pai vai fazer 88 anos. A gente já deu celular a ele, ele não usa. Mas ele vai na Alexa e pede para tocar um forrozinho, certo? Para tocar um negócio. Certo? Então, é uma tecnologia também que em breve, lembra aqueles filmes que tinha aqueles robôs, assim, né? Então, você vê a Alexia hoje já está na casa da gente interagindo com a geração como é do meu pai, que não quer nem tocar no celular. Boa. Mas vai lá e pede um forrozinho na Alexia. Cara, falar em tecnologia, você tem aí aquele chat GPT, você já viu isso? Cara, eu já conheci essa tecnologia aí antes desse chat GPT. Eu tenho umas ferramentas que eu já utilizava que faz. E o que eu achei incrível foi que o cara utilizou o chat GPT lá nos Estados Unidos para desenvolver um código de programação em HTTP. Pô. Então o cara quer dizer, na verdade, resolver um problema de um código. Então já existe uma tecnologia muito por trás. Mas assim, voltando só um pouquinho para o teu aplicativo, uma coisa que eu vejo que cada vez mais o público procura é a simplicidade. Por mais incrível que seja, quanto mais a gente está se aproximando da tecnologia e da diversificação de opções complexas, as pessoas ainda estão procurando as coisas mais simples, tipo um aplicativo mais intuitivo, uma coisa de 2 toques. E aí, hoje eu sofro, porque na área industrial o pessoal também quer isso. O cara quer que a máquina configure pouco e aperte num botão só e ela tome as decisões necessárias. E aí, o que você fez para trabalhar essa ferramenta no seu negócio, no seu aplicativo? O primeiro ponto é o seguinte, que eu levo uma certa vantagem, como eu vim da área de educação, então assim, eu dei muita aula e eu gosto de dar aula, então assim, eu simplifico pensando sempre no lado do consumidor, porque o programador é assim, o programador ele quer resolver a vida dele, então ele vai fazer a coisa mais linda possível que ele acha, só que na prática você tem que pensar ali quem vai usar. Então, o jogo está na tal da usabilidade. Quem vai usar? Por exemplo, meu posto, não estou desmerecendo, mas quem usa o meu posto no posto, sistema de posto? O frentista. Antigamente, para você ser frentista, você dizia assim, não precisa mexer em computador. Hoje já mexe, mas tem que ser uma coisa rápida, intuitiva. Certo? Então, assim, o jogo da gente é sempre pensando no usuário final. E assim, e a gente até brincando, a gente assim, uma vez chama o teste do macaco, do orangotango. Qual é o teste do orangotango? Eu tenho um cliente que é o seguinte, quando a gente botou o sistema da gente no ar, de manhã funcionava tudo certo no posto. Quando estava à tarde, travava direto. O que estava acontecendo? Isso é o sol. Quando a gente chama o teste do macaco, é o quê? Como é que a gente descobriu? Operador de caixa, em geral, ele acha que o enter é um acelerador. Certo? Pode ver, em qualquer lugar que você vai, que tem um ponto de venda, o cara está tirando cupom, o operador fica dando aqueles enter lá. Certo? Ele acha que vai acelerar o processo. Então, às vezes, um teste maluco, a gente estava desesperado e começou a bater no teclado, quando olhou, travou e descobriu o que era. Era o tal do enter lá, que o cara dava 50 enter de uma vez só.
certo? Então, a questão é simplificar o processo. Não adianta você burocratizar o processo tem que ser simples. E um detalhe, que a gente trabalha lá, chama-se educar. Como? Educar, hoje a gente criou uma estrutura lá que a gente chama de Universidade Live, né? Que o nome tem que ser bonito, né? Universidade Live. Mas é o quê? Eu tenho 56 videoaulas do meu sistema e dentro do meu sistema tem algumas telas que você está, por exemplo, estou cadastrando um cliente, estou na dúvida. Ele aperta um botão, vai vir um vídeo explicando a ele ali. Então, o jogo não é só vender sistema, você tem que vender usabilidade e você tem que educar o cliente, porque hoje as pessoas, em termos gerais, estão muito acomodadas. Então, elas não querem parar para pensar, isso aqui é o quê? Certo? Então, tudo é ligar para o suporte, abre o chat. Então, assim, você tem que pensar nesse jogo da usabilidade, deixar o mais simples possível, agora que seja funcional. Então, por exemplo, antigamente você comprava produto na sua loja, recebia uma nota fiscal lá com 50 produtos, ficava digitando. Hoje a gente pega um arquivo que vem da Cefaz, chamado XML, já importa para o sistema, já dá a entrada tudo automática. Tá? Então o jogo é esse, você está automatizando os processos. Quanto mais automação você coloca, mais fácil vai ficar a vida do cliente. Verdade. E tem software, né, nessa área de logística, de tal, hoje que você não precisa mais contar um a um. O cara abre no aplicativo, ele já aparece ali de forma um hologramazinho, sei lá como é, e ele já dá o quantitativo sem você ter que com 1, 2, não. Ele já abre, já faz um raio-xzinho visual e ele já aparece os quadradinhos tudo contado, né? Assim, é fantástico como a tecnologia tem se superado cada vez mais e também auxiliado, né, o próprio ser humano. Mas eu acho que o maior desafio, no caso do Brasil, né, que é um país tão desigual, né, o sistema educacional tão distante, ainda é essa preparação da nossa sociedade, né, principalmente das classes mais pobres, né, que muitas vezes tem o gap ali de não ir para uma escola na idade certa, né, do menino que... Então, assim, dele conseguir cada vez mais desbravar esse caminho de oportunidade, na minha concepção, mas pela ausência da competência, muitas vezes, ou da habilidade que ele podia fomentar ali dentro de uma escola, dentro de um lar estruturado, um fomento, um desafio, né, um esporte, uma cultura, um lazer, ele fica muito distante ainda desse tema, que acho que e até, Erickson, o Cláudio, né, da região ali da quebrada, né? Então, assim, Ponta Grossa, Vergel, sabe como é o contexto, um cara que venceu de baixo, né? Então, assim, tenho muito orgulho de ter o Cláudio aqui com a gente hoje, porque realmente é um cara que entende da base, né? Se preocupa com a base, no sentido de ser sempre colaborador, sempre estar ali sendo voluntário em algum projeto ou programa. Agora está me ajudando muito, né, no projeto que a gente está tentando montar, idealizar juntos, construindo dia por dia. Mas é um baita desafio, esse desafio da inclusão, né, da população mais carente no digital, né? Fica um tema ainda muito distante, em alguns pontos muito inacessível. Muitas vezes ele até tem um celular, mas o celular dele é para ligar, se faltar energia, ligar a lanterna, usar 1 ou 2 aplicativos de rede social e pronto, né? A vida dele se resume nisso. Hoje, assim, a educação para mim é um ponto primordial, uma área que eu sempre também gostei, assim, e no digital eu estou voltando para ela, certo? Eu estou com 2 projetos aí que não tem nada a ver hoje com o meu software, esse projeto, mas, assim, voltado na área de marketing e de educação, e a gente está desenvolvendo 2 projetos, numa área específica e outro na área social, no objetivo da gente também estar cada vez mais fomentando e mostrando a esse pessoal o seguinte, que tem muitas oportunidades do digital. O digital é muito grande ainda, é muito pouco explorado. E a gente tem muita oportunidade no digital para incluir pessoas e gerar dinheiro, certo? Eu costumo dizer sempre assim, até digo, Carlos, vamos ajudar a gente, vamos ajudar. Agora essas pessoas precisam ter renda, ganhar dinheiro, criar uma profissão, certo? Até conversando com ele, discutindo essa semana passada, um curso de programação. Eu disse, vamos fazer uma coisa mais básica. Não adianta você querer fazer um curso de programação na periferia, porque você vai pescar 2 ou 3 no final das contas.
Vamos pegar um básico que o cara possa fazer e já sair dali para o mercado. Um design, um social media, certo? Numa determinada região ali, porque hoje o tráfego pago, você faz tráfego a partir de R$ 5 por dia. Então, se eu tenho um negócio pequeno, eu posso aparecer para não sei quantas mil pessoas gastando, vamos botar assim, R$ 50 durante 10 dias. Que era uma coisa assim, R$ 50 de uma mídia hoje é muito barato para você aparecer numa região muito grande ali, principalmente os negócios locais. Às vezes o cara tem uma barbeariazinha ali que nem todo mundo conhece, o cara tem um churrasquinho, tem uma loja de hambúrguer ali, uma lanchonetezinha, uma pessoa que faz um bolo muito bom ali, que tem aquele negocinho pequeno ali, mas ele pode estar ampliando a área dele ali dentro da comunidade e investindo muito pouco em propaganda. Verdade. E eu acho que assim, a gente tem que conseguir extrair e procurar o que a gente pode fazer de melhor, né, para cada negócio. E muitas vezes eu acho que você falou um negócio interessante aí, você vem falando desde o começo sobre a questão da área educacional. E eu acho que o diferencial está em informação, né? Às vezes o que falta é a informação. Tipo, por que o pequeno, sei lá, o barbeiro, como você deu um exemplo, não divulga o negócio dele de forma apropriada? Porque ele não quer vender? Não, de forma alguma. Porque às vezes não falta informação, falta a busca pelo conteúdo correto para poder conseguir extrair isso daí. E às vezes um curso ou uma plataforma já pode contribuir isso daí. De certa forma também o que impacta é que no mercado que a gente vê hoje em dia da tecnologia, existem muitos cursos que são meio sem sentido. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que... E aí eu não vejo o tipo muito sentido, sei lá. Às vezes tem curso do você vender curso para poder o outro vender curso, sei lá. Um exemplo, não estou nem criticando. Tem demais. Não estou nem Não, mas é pra criticando. criticar Não, mas estou nem isso aí, criticando. Né? Mas assim, falando que eu só vejo um negócio sem sentido. Quase tipo, que eu compro um curso do Marcos esses dias. Aí o cara diz, vou fazer o curso para você ficar rico. Aí beleza, tu tá rico. Não, mas tá. quando eu vender o curso aqui para vocês, eu vou ficar, sabe? É esse aí. Eu aprendi muito nos últimos anos, assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta para aprender, certo? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, certo? A gente está aqui, a gente aprende com o Carlos, aprende com você, e a pessoa que está vendo aí está aprendendo com a gente. Então, uma coisa que eu venho aprendendo muito é extrair códigos. Códigos como? Às vezes você pega um curso baratinho, que às vezes não tem muito conteúdo, mas às vezes ali tem um hack que a gente chama, aquele pontozinho de imersão. Hoje, a gente sabe que está tudo assim, né? Antigamente era assim, né? Arrasta para cima, né? Arrasta para cima. E o cara alugava um carro, uma casa, fazia um bocado de foto, né? E dizia assim, ó, tô rico, não sei o quê, certo? Eu tenho um mentor, que é muito antigo na área de marketing, chama Conrado Adolfo, que ele diz assim, para quem tem a mente aberta, tudo é aula. Então, você vai aprender em tudo que é lugar, em tudo que é canto, certo? Hoje, anote aí que é uma coisa que já está virando no mercado. Está acabando a era dos cursos. E está entrando a era da mentoria. Porque as pessoas, hoje, elas não têm, às vezes, o seguinte, por conta de toda a estrutura da gente, de educacional, de tudo, as pessoas começaram a criar gordura no cérebro. Absorver e não botar em prática. Então, a gente está indo agora para a área das mentorias. Em que sentido? De estar junto da pessoa, de estar ali fazendo com ela, de estar mostrando. E um detalhe, a gente sabe que tem muito isso, mas o detalhe é o quê? Veja a pessoa que você está comprando um curso, qual o resultado que ela tem na vida dela, o que é que ela construiu, que é muito fácil alugar carro, alugar não sei o quê, postar, sim, o que é que ela construiu, o que é que ela tem na vida. Mas tá difícil, né? Porque as vidas da internet nem sempre são reais, né? Tá difícil até isso, até a gente conseguir identificar esse cara aí. Porque tem, sei lá, o cara lá no Rio de Janeiro falando isso, a gente não tem acesso. Aí o cara posta na internet só o que ele quer, né? Um mundo fantasioso. Vamos pesquisar, vamos investigar. Como teve uma entrevista da nossa Déia aqui, um abraço, Déia, o mundo fingital, né? A gente finge ali tanta coisa que entrega tanto, mas a gente de verdade não consegue ter um resultado, que eu acho que é particularmente assim, tipo, as pessoas sempre me cobraram escrever um livro. Isso já me cobra há 4 anos. Pessoal, eu não entreguei o resultado que eu espero ainda, né?
Se eu for contar um livro, vai assim, tem um histórico emocional de superação, de destaque, mas eu quero entregar algo material também, né? Algo transformador, algo que realmente... E infelizmente, é como até o Tomé com Jesus lá, eu só acredito vendo. Então tem gente que infelizmente só vai acreditar na gente através dos resultados materiais. Então agora, claro, é como a gente está discutindo agora. Tem gente que realmente vai fingir que tem um resultado material. Como eu já vi várias e várias pessoas, o cara botar um microfone aqui e fingir uma entrevista, por exemplo. Tem ninguém aqui, o cara bota o celular aqui bem posicionado, não sei o quê, e abordando temas que não é eloquência maravilhosa, mas sem um fundamento, sem base, muitas vezes uma coisa só mais motivacional, uma técnica de 3 passos ali, né? E quando a gente vai olhar, assim, tem pessoas que... Eu particularmente, descobri uma mentoria do Daniel Penin, que trabalha com marketing digital, e o Daniel começou a ter um resultado com produto físico, né? Não foi, tem o PLR, né? Tem produtos de e-books, esses cursos digital via Hotmart, e o cara construiu, mas a fonte do cara é um grande americano que deu muito errado a história do cara, que é o Russell Brunson, né? O cara deu muito, mas muito errado com o marketing digital. A mulher que sustentava a casa, o cara fez uma máquina de explodir batata. Só que aí ele foi modelando o processo de como vender aquilo. Aí ele olhou as oportunidades digital, ferramentas como o upsell, né? Que o cara muitas vezes não compra na primeira compra, mas se vai na segunda tentativa, a mesma propaganda aparece, né? No rolar ali do Instagram, da rede social, mas já com grande desconto. Aí o cara, opa, agora eu quero, agora eu vou. Tipo, o cara ficou curioso, despertou uma curiosidade, mas o cara não fechou a venda. Então, assim, são estratégias no digital que muitas vezes a gente não sabe. Tipo, eu estou conhecendo agora a ferramenta da contingência, né? Muitas vezes a gente vai tentar vender nas redes sociais, com marketing digital, mas muitas vezes, por questões de desconhecer a lei e a regra das redes sociais, porque o Instagram tem a sua política, o Facebook tem a sua política, o cara ali foi uma besteira muitas vezes, né? Tipo, na experiência prática, você muitas vezes vende no digital, aí você está lá numa live, apareceu uma criança, oxe, você perde a conta, é banido a conta, né? Então, assim, por não conhecer as regras. Né? Assim, a questão da educação hoje é o seguinte, virou um grande assim, todo mundo querendo fazer curso para vender, né? Porque imagina, você faz um curso, vamos lá que eu vou vender por R$39, é pouco, multiplique por alguns mil aí no Brasil, com certeza. Aí o cara ganha dinheiro, só que o seguinte... A gente conhece gente, né, que faz 200 mil em uma semana. Agora, e a continuidade? E o depois? Porque se você só tem aquilo para entregar, e o depois? Você falou da mentoria, até me lembrei que algumas pessoas vendem o curso, depois vendem a mentoria, que é uma coisa mais particular, né? Porque hoje é o seguinte, eu digo assim, você hoje, é bom você estar... Eu participo já participei de algum... Hoje estou participando de uma mentoria com o Pablo Massal, certo? E assim... Queremos você aqui, Pablo, para fazer perguntas difíceis para você. Fazer perguntas difíceis, mas assim, você não vai aprender tudo em nenhum curso. Quando se fala uma mentoria, é porque sempre vai ter alguma atividade, alguma tarefa, e vai aquela construção junto. Então, hoje, as coisas vão estar nos próximos meses, já está acontecendo esse processo no mercado do digital, da mentoria. Por quê? O curso pelo curso você faz e você, por uma questão cultural, você vai ter preguiça de botar em prática. Você vai encher de gordura de curso, e a prática. E quando você vai para essa linha da mentoria, você vai pegando com a mão da pessoa. Bora, vamos fazer essa tarefa aqui. Mas a mentoria que você está fazendo nesse caso, por exemplo, é uma mentoria individual? Não, não é individual. Só que assim, é uma mentoria que imagina o seguinte... Acaba sendo um curso também. Acaba sendo um curso, só que a quantidade de tarefas que você tem, você não tem como ficar parado. A que eu estou fazendo agora chama-se O Pior Ano da Sua Vida. Então, toda semana eu tenho um livro. Ah, mas o livro é para você ler? Você não vai ler o livro todo. Não tem condições de a gente que não tem essa cultura de ler toda semana um livro. Audiobook. Está na academia, está escutando audiobook. Epa, pegou uma coisa interessante, para e anota. Vai no celular que já anota no bloco de notas. Certo? Toda semana a gente tem um livro.
um filme, uma modelagem, e uma coisa que você vai aprender na vida, que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, é modelar. Você modela até com quem você não gosta. Certo? Aquele cara fulano não presta. Alguma coisa ele tem. Vamos modelar com ele e vamos ver. Certo? E ainda tem uma coisa. Uma coisa que está acontecendo também nesse mundo digital, juntando com o mundo físico, é que as pessoas, a maioria das pessoas hoje que estão crescendo nesse aspecto, eles estão ligados a uma coisa independente de religião, chamada fonte. A Bíblia é um livro milenar. Então, ali tem códigos milenares, certo? Eu fico até brincando, essa aí não foi de ninguém, não. Essa foi eu que criei, viu? Para depois dizer que eu copiei de alguém. Porque hoje, quando você fala em redes sociais, você fala muito em quê? Storytelling, né? Storytelling. O storytelling, que é o quê? Falar a história, contar a história, né? E o que é que Jesus fazia nas parábolas? Era storytelling. É por isso que não tem nada de novo no mundo. Certo? A gente só faz mudar e adaptar. Então, Jesus já fazia storytelling lá, quando ele contava as parábolas dela. Então, não é religiosidade. Toda religiosidade vai ser burra. Certo? É você pegar os códigos que são ali milenares. Certo? Muita gente fala, né? O primo rico agora se converteu, né? Que é esqueci o nome, Tiago Negro. Tiago Ele começou a se converter como? O cara disse, vai ler provérbio, você não gosta de dinheiro, vai ler provérbio, lá fala de dinheiro que só pega. Aprenda aí, certo? Então, quando a gente se fala em mentoria, é isso, são tarefas. Por exemplo, toda semana eu tenho um jejum. Já teve jejum de quê? Tirar um jantar, carne vermelha. Essa semana eu achei que era light meu jejum. Leite derivado. Eu digo, é light. Quando foi hoje de manhã, eu fui fazer um ovo, eu digo, e agora, como é que eu vou fazer o ovo? Sem manteiga. Óleo. Tome óleo, tome azeite, certo? Então, quando se fala de mentoria, é nesse sentido. Mesmo que tenha muita gente, você tem uma gama de tarefas e atividades que você vai ter que estar construindo, certo? O Pablo fala muito de uma coisa que para a vida da gente serve, que ele chama teoria, prática e constância. Você aprendeu na teoria, você praticou e vai levar para a sua constância. Boa. Então, a mentoria é nesse sentido. E eu, assim, não vou lançar o spoiler aqui, deixar só a interrogação. Eu estou lançando um produto na linha digital, que não tem nada a ver com o meu software de posto nem de loja, certo? Nessa pegada da mentoria, para uma área sensível de marketing. Quando eu vou citar algumas áreas sensíveis. O médico, ele pode postar tudo? Não. É uma área sensível. Então, quanto mais sensível a área, menos gente tem mexendo. Certo? Compensação, a recompensa é maior. Porque ali você tem que ter toda uma preparação, um cuidado, um embasamento jurídico. Não estou dizendo que vai ser para médico, não. Viu? Também não vou contar a história toda, não. Só no próximo podcast, quando eu tiver lançado, eu venho aqui para a gente falar desse projeto. Mas, assim, é isso que está acontecendo. Assim, a mentoria é essa. Certo? Então, a mentoria e a modelagem, por exemplo, a gente aprende com o Carlos. Certo? O Carlos é um lutador. Eu disse a ele, eu gosto de tudo de graça. Eu disse a ele essa semana, eu gosto de tu, Carlos, sabe por quê? Tu é doido igual a mim. Tu foi para uma área mais social, fui para o empreendedorismo. Certo? Mas doido de quê? De pegar uma ideia, estudar e botar para frente. Boa. Pessoal, nós estamos chegando no final já, né? Isso. No chão de passa. Quando o papo é bom, no chão de passa. Papinho fácil, Cláudio Romeiro, ele é o cara que... Foi você que fundou mesmo a Live Postos e Live Loja, é isso? Isso, eu sou o fundador, certo? Hoje eu sou o CEO, sou o fundador, certo? Essa ideia, hoje a gente tem a Live Sistemas, né? Que é o nome da Live empresa. Sistemas, isso. E os produtos é o Live Post e o Live Loja. Você falou também da Growth Live, né? E agora a gente está lançando a Growth é crescimento, né? A Growth Live. A Growth Live é uma agência de marketing, mas assim, eu não estou voltado muito para o marketing digital como redes sociais. Como redes sociais. Design. Eu posso até ajudar, mas o meu estratégia, negócio é estratégia de crescimento. É trazer o cliente pagador. É trazer o lead, que a gente chama. É trazer aquele cara que vai gerar negócio para a empresa. Aqui na nossa pauta tem... E a Fiscal Box também? Fiscal Box foi o seguinte, não tem aquela história assim, do limão faça uma limonada. Então veja o que é o Fiscal Box, para vocês entenderem. Cada vez que eu vou no supermercado, você vai no supermercado, em qualquer lugar, que você tira aquele cupomzinho fiscal que você leva, é gerado um arquivo ali no cliente. Por exemplo, o dono uma farmácia. Eu sou uma farmácia ou um supermercado. Fui lá no supermercado, você foi lá e comprou, levou o seu papelzinho lá, o seu cupom fiscal.
Mas para o cliente fica armazenado um arquivozinho lá, chamado XML. E esse arquivo precisa ser armazenado por 5 anos, que é um arquivo fiscal. Então, imagina, o supermercado, a maioria das pessoas não fazem isso, certo? Então, eu tinha demanda de cliente meu seguinte, e meu XML, você vai guardar, só que se eu guardo para o cara, eu estou criando uma responsabilidade para mim. Então, o que é que eu fiz? Eu transformei isso num negócio. O cara quer que eu armazene para ele, eu guardo um robozinho lá na máquina dele, na hora que ele tira o cupom, vai salvando no computador dele, eu vou e puxo para a minha nuvem. Então, eu peguei um problema que era um problema do meu cliente e criei um produto. Entendi. E aí, o digital é isso, é você parar, pensar o seguinte, está aqui um problema, está aqui a solução. Show de bola, Cláudio. Estamos aqui com Cláudio Romero aqui, é Romero mesmo, né? Romero do Padecista do Juazeiro. É, o CEO da Live Sistemas, Growth Live e tantas Fiscal inovações aqui, né? E é um cara extraordinário. Ainda tem algo misterioso que ele não revelou, só no próximo podcast. Mas próximo podcast está vem um produto guardado novo aí, aqui. viu? Então você que... Eu vou dizer só o nome, viu? Vá. Dá para fazer o spoiler. Mentor Lex. Mentor Lex. Mentor Lex, está vindo aí esse Me produto lembra- aí. O Lex Certo. Luthor do Superman. Mentor Não, lembra Lex. um advogado, quem sabe Mentor ali. Lex. Vai ser nessa linha aí, vou deixar o spoiler aqui do nome. Mas daqui a 40 dias, 60 dias, a gente já está aí no mercado. Ó, esse homem ricar... Deus permita. É, se ele sumir, a gente não conseguir logo marcar entrevista, é porque o homem já enricou, tá na Suíça lá. Deus permita que seja assim. Se Deus quiser, ele vai patrocinar o Potência Cash. Aí, tá certo. E é isso, né, querido Erickson? Pois é, Cláudio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Deixa tuas redes sociais aqui para essa câmera. Faz o teu marketing aí. Fala do no teu Potência. brand, marketing. Vamos lá. Vamos então, reduzir vamos o seu CAC. Vamos fazer aqui o famoso pitch. Então, assim, Cláudio, eu sou da Live Sistema, a gente tem esse software para gestão de postos de combustível e para o varejo em geral, certo? Nós somos aqui de Alagoas, mas a gente tem cliente em quase todo o Brasil, certo? Então, a gente tem o Live Loja, o Live Posto, o arroba é o arroba Live Sistemas, certo? E nós temos a Growth Live, que é uma agência de marketing voltada para crescimento. Não é aquele marketing voltado só para postar, é para trazer cliente para você, é o tráfego pago, certo? São estratégias digitais para trazer cliente para você, que é o arroba Growth Live, certo? E estamos à disposição de vocês. O meu é o CMC Romero, Cláudio Moisés Coelho Romero, é CMC Romero, minha rede social. Tá? E a gente está aí para disposição para trocar ideia, para conversar e aprender um com o outro, que a vida é essa. Certo? E se Together. deixar, a gente vai até amanhã conversando aqui. Viu? show de DNA de bola. papai é bom para conversar, viu? Show de bola, Cláudio. Muito obrigado, viu, por você ter dado essa mentoria pra gente. Que você falou tanto de mentoria, acabou que foi dada uma mentoria Verdade. sobre negócios, marketing. A gente veio falar, a gente pensou aqui no início que a gente ia falar apenas do sistema e ir para o marketing, mas a gente falou sobre negócio, modelo de negócio, sobre posicionamento de marketing, sobre estratégia tanto de frente de caixa como de back-end, de backstage, né? A gente falou sobre a importância do marketing dentro do nosso negócio e falou dos desafios que você teve aí, que foram para a gente importantes. Inclusive, essa dica do evento ficou aqui na minha cabeça, ó, fantástico. Eu li uma vez na internet que um rapaz queria arrumar um emprego numa empresa e ele fez isso. Ele mapeou uma rua, que era a rua onde morava, descobriu onde morava o gerente, descobriu a rua onde é a empresa, né? E ele fez 2 publicações, uma onde era a rua do cara, do gerente lá, e uma onde era a empresa, o escritório do cara. Então o cara começou a ver esse cara o tempo todo. Putz, esse cara o tempo todo. Vou chamar o currículo do cara na mesa e o cara aparecendo o tempo todo. Eu vou chamar esse cara para conversar. Chamou, o cara disse, Estratégia. eu fiz uma publicação, vim aqui, conversei, disseram que o senhor morava em tal lugar, eu fiz, foquei o marketing onde o senhor estava, para o senhor me ver. Quem é visto é lembrado, né? Verdade. E aí essa ideia do evento sul, acho que ela dá para ser expandida muito aí, porque tem muitos eventos que acontecem aqui em Alagoas, inclusive. Muito O cara estratégico. pode aproveitar. Fazendo o Tracto Show esse ano. Exato, né? Né? Fazer Você pode aproveitar aquele hype ali, tá todo mundo ligado na internet naquele momento. Hoje em dia, todo mundo que vai para um evento quer divulgar que está no evento, então
Já é uma dica fantástica. Cláudio, muito obrigado, viu? É aquilo que o meu mentor disse, para quem tem a mente aberta, tudo é aula. Vamos aprendendo e a gente está aqui para isso, trocar ideia e ir aprendendo um com o outro e vamos para frente. Deixou tanta frase que eu quero deixar uma também. Eu. Vai, por favor. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E Obrigado, assim viu? fechamos mais um Potência Cast. Para você que acompanhou a gente até aqui, fique com Deus e até a próxima. Ah, sim, eu sou o Erickson Henrique, @EricksonHenrique nas redes sociais. Esse aqui é o Carlos Jorge, @CarlosJorge, embaixador, o cara do Mundo ao Mundo. E você que ficou com a gente até agora, fique com Deus e até a próxima. Tamo junto. Valeu.